A paz e a graça de Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao canal Propósitos de Oração. Neste canal, nós apresentamos propósitos de oração para que você possa alcançar os objetivos que você precisa e que você vença os desafios que têm surgido nos seus caminhos. Nós sabemos que Jesus nos ensinou a fazer orações, pedindo a Deus aquilo que precisamos para que o Senhor ouça as nossas orações e venha trazer respostas para nós. Então, nós estamos aqui nesse propósito que se chama Eu Quero o Meu Milagre. Nesse propósito, aqueles que estão com alguém desenganado pela medicina, que estão com algum parente preso, que estão com um problema que há muitos anos não se resolve, que estão com uma causa na justiça, que o advogado fala, não tem solução, tem que aguardar o juiz, em que talvez o juiz está demorando para resolver, um processo de trabalho, que você tem algo para receber e não recebe há muitos anos. Então, nós estamos nesse propósito para isso. Como você está vendo na tela aqui da capa, hoje é o dia 9 de 12. São 12 dias de oração. Nós já oramos o dia da preparação e já oramos 8 dias. E hoje nós estamos no dia 9. No final deste vídeo, eu vou deixar um link que você vai poder clicar e ir no dia da preparação da campanha. Aí no dia da preparação, vai para o dia 1, para o dia 2 e você vai poder realizar esse propósito de oração, você e Deus, durante 12 dias para que Deus lhe responda. Hoje, para quem está seguindo esse propósito, hoje é o dia 9 e esse dia 9 desse propósito, o título é O Senhor hoje está estendendo a mão para você. Ficou um R ali, é estendendo a mão para você. E a passagem bíblica que nós vamos ler está no Evangelho de João, no capítulo 5, nos versículos 6 a 8. Lemos na tela, versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Versículo 7. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 8. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Esta passagem está no capítulo 5 do Evangelho de João e, se nós lermos os versículos anteriores, está falando a respeito de um tanque chamado Tanque de Betesda, onde muitas pessoas, doentes, aleijados, paralíticos e enfermos de várias doenças ficavam em volta desse tanque, porque de tempos em tempos um anjo descia, agitava as águas e o primeiro que entrasse nesse tanque recebia o milagre, recebia a cura. E esse homem que nós lemos aqui era um homem que estava há 38 anos paralítico. Veja, 38 anos. 38 anos é uma vida. E ele estava ali, na frente do tanque de Betesda, como tantos outros paralíticos, como tantos outros cegos, surdos, mudos e outras pessoas com vários tipos de doença. E Jesus estava passando naquele tanque e Jesus o viu deitado, como nós lemos ali no versículo 6, e Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, lhe disse, você quer ficar são? Você quer ficar curado? Hoje, Jesus está estendendo a mão para você. Hoje, Jesus está vendo a sua situação. Você está na fila, no meio de tantas pessoas que estão cheias de problemas, carregada aí, de um fardo pesado,
que você pensa, não tenho solução. E talvez você vê que outra pessoa foi lá e conseguiu resolver o seu problema, e aí você vê do seu lado e tem outra pessoa que conseguiu, e de repente você vê do seu lado direito e outra também conseguiu, mas você olha para você mesmo e você pensa, mas eu não consigo. E foi isso que o enfermo disse para Jesus. Veja no versículo 7 novamente. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, ou seja, quando a solução vem, né, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho ninguém que me coloque no lugar certo, na frente da pessoa certa para alcançar o que eu preciso. Talvez você precisa de um processo que está na mão do juiz, que há muito tempo não resolve a causa. Mas se o advogado seu for na hora certa e falar com a pessoa certa que tem acesso ao juiz, você pode receber um adiantamento desse processo, para que ele seja logo julgado e o seu direito seja logo decretado. Então, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aqui está um homem que estava dizendo, vai outro na minha frente, eu não tenho como conseguir, eu nunca consigo. Então o Senhor estava ali, na frente dele, para dar a resposta, para dar a solução, para responder o problema que ele estava enfrentando. Eu não sei o que você está passando, talvez você precisa de uma solução urgente no seu trabalho. E Deus está hoje se colocando na sua frente para resolver aquilo que você não tem como resolver. E Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. O Senhor tomou as dores daquele homem que fazia 38 anos estava naquele estado. Não desanime, não se entristeça. Esse homem ficou durante 38 anos passando por aquele sofrimento, mas o Senhor veio e decretou o fim daquele sofrimento. Todo sofrimento tem um tempo para estar sobre a sua vida. Você talvez vai fazer essa campanha de 12 dias e mesmo terminando ela, talvez você não receba a resposta agora, mas isso não significa que você deve parar de fazer esse propósito. Eu poderia trazer uma palavra dizendo, você vai fazer essa campanha de 12 dias e Deus vai responder no 12º dia sim, com certeza absoluta. Mas se eu disser isso, vai haver pessoas que vão fazer essa campanha e não estão no tempo de receber a vitória. Esse homem ficou 38 anos esperando. Existia uma mulher que ficou 12 anos com fluxo de sangue. Então, cada pessoa tem um tempo estabelecido, mas quanto mais rápido você perceber que você precisa de Deus e quanto mais rápido você ficar orando de maneira incessante, insistindo para que Deus lhe responda, mais rapidamente você vai receber a solução. E isso nós podemos dizer com base na palavra que Jesus contou da parábola da viúva e do juiz iníquo. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, você pode ler depois, Jesus contou uma parábola dizendo, havia um juiz iníquo e que não respeitava ninguém, e uma mulher viúva que tinha um direito e o juiz não dava para ela o seu direito. Mas aquela mulher dizia, vou mais uma vez bater na porta daquele juiz para que ele me faça justiça. E Jesus, contando a parábola, disse que o juiz, vendo que aquela mulher, aquela viúva, batia todos os dias na porta da sua casa, ele disse para si próprio, eu não respeito e não considero ninguém, e eu não tenho que dar satisfação para ninguém porque eu sou um juiz. Porém, tendo em vista que essa mulher me importuna, eu lhe darei logo a justiça para que não venha e me perturbe mais. E aí Jesus disse, ouvi, ou seja, ouçam, prestem atenção no que diz o juiz iníquo. Se ele atendeu a mulher que foi perseverante,
o Senhor não vos atenderá? Então, com essa passagem, nós percebemos que o Senhor, ele ouve quando nós o, entre aspas, importunamos, porque Deus, ele não se importuna, porque Deus é bondoso, ele nos escuta, ele nos ouve. Quando você abre a palavra no livro de Salmos, no capítulo 6, nós vemos que o rei Davi estava passando por uma situação de angústia e dor. Se você quiser ler depois, leia o Salmo 6. Mas ele fala: Senhor, atende a minha oração. Então, aliás, é o Salmo 5. É o Salmo 5. Eu falei errado, é o Salmo 5. Leia depois o Salmo 5. Ele fala: atende-me, Senhor, atende-me. E ele coloca toda a sua petição diante de Deus. Mas existe também, agora indo para o outro lado, pessoas que estão fazendo esse propósito e que hoje estão alcançando o resultado e a resposta agora. Qual a fé que você está carregando dentro do seu coração nesse momento? Não fique triste, carregue fé. Tenha confiança de que você é aquela pessoa que está recebendo a vitória agora. De que o Senhor está dando a resposta para você agora, nesse momento. O Senhor está estendendo a mão para você agora, para te trazer solução e resposta nesse momento. Muitas vezes nós ficamos cegos e ficamos nos nossos próprios pensamentos, acorrentados, amarrados, com uma cegueira espiritual, sem enxergar que o Senhor está ao nosso lado para dar a resposta. Esse homem, ele estava com Jesus do lado dele. E ele não conseguiu perceber que o próprio Senhor estava falando com ele, dizendo: o que você quer? E ele não teve coragem de dizer: eu quero ficar curado. Veja que o dono do milagre perguntou para ele, veja o versículo 6, na parte final: queres ficar são? Jesus estava perguntando: você quer ficar curado? E ele, vendo Jesus ali, deu uma justificativa, dizendo assim: não tem como. Talvez você esteja dizendo: não tem saída, não tem como. Eu não tenho uma solução para o meu filho, para minha filha. Eu não tenho uma solução, eu tenho uma saída. Mas o Senhor está dizendo: você quer a solução? Então me pede, porque eu estou aqui estendendo a mão hoje para você. E aí ele não conseguiu ver isso. Então Jesus disse para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. O Senhor hoje tem a vitória. Só para ilustrar que muitas vezes nós não percebemos que o Senhor está perto de nós, tem este paralítico e tem também Geazi, que era o servo do profeta Eliseu. Vamos entrar aqui em outro texto bíblico, 2 Reis, capítulo 6, dos versículos 8 a 17. Eu separei apenas os versículos 15, 16 e 17, mas eu vou contar aqui brevemente o que aconteceu nesse texto. 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 8 a 17, conta que o exército sírio resolveu fazer guerra ao rei de Israel. Então ele disse para o seu exército: vamos nos acampar nesse lugar e vamos aguardar para derrotar os israelitas. E Deus foi até o profeta Eliseu e mostrou o que estava preparado para o rei de Israel. Então o profeta Eliseu mandou Geazi informar o rei que o exército sírio estava acampado em tal lugar e o povo de Israel se defendia. E isso aconteceu mais de uma vez. Quando nós lemos o texto, está escrito: e isso aconteceu nenhuma e nem duas vezes. Ou seja, o exército sírio se acampava, Deus dava a revelação para o profeta Eliseu, o profeta Eliseu mandava Geazi informar o rei, e o rei de Israel sempre vencia. Até que um dia o rei dos sírios fez uma pergunta para o seu exército: quero saber quem é o traidor, porque existe alguém aqui que dá a informação para o rei de Israel a respeito das nossas estratégias.
E aí um dos soldados ali disse para o rei: não é isso que acontece, é que eles têm o profeta Eliseu, que fala, que recebe a revelação de Deus e fala onde nós estamos e quais as nossas estratégias. Então aquele líder disse assim: aonde ele está? E daí disseram: ele está em Dotã. Então disseram assim: vamos mandar carros e cavalos para capturá-lo e trazê-lo aqui. Então eles cercaram a cidade, e aí nós vamos ler agora os versículos 15, 16 e 17 na tela. Versículo 15: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo. Esse servo do homem de Deus é o Geazi, é o servo do profeta Eliseu. Então, e o homem de Deus aqui é o Eliseu. Então, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Versículo 16: e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O profeta Eliseu estava tendo uma visão e disse para Geazi: não fique preocupado, porque nós temos um exército muito maior do que o deles. E aí, no versículo 17, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Essa passagem nos mostra que, muitas vezes, nós estamos como o servo do profeta Eliseu. Estamos como Geazi. Estamos sem a visão de que o Senhor está do nosso lado. Esse paralítico que nós lemos, ele não percebeu que quem estava falando com ele era Jesus. Jesus estava dizendo: queres ficar são? Ele estava com a sua esperança naquele tanque de Betesda e estava sem esperança, dizendo: ali não tem como eu cair na água para receber a cura, quando o anjo agita aquela água. E ele estava ali triste. E muitas vezes nós ficamos tristes, assim como Geazi, quando viu o exército dos sírios cercando a cidade onde eles estavam, ele ficou desesperado e pensando: não tem saída. Mas o profeta Eliseu, que tinha comunhão com Deus, ele não ficou preocupado. Ele disse para Deus abrir os olhos de Geazi, para que ele pudesse ver que Deus estava ali. E a oração que eu faço hoje por você é essa: que o Senhor abra os seus olhos, para que você consiga ver que é o Senhor que está estendendo a mão para você, para te levantar dessa paralisação, como nós lemos ali no Evangelho de João. E que não importa qual é a batalha que você está passando, o Senhor está com os seus carros e com os seus cavalos de fogo à sua volta para fazer você receber a vitória. E terminando essa meditação, em Isaías, no capítulo 43, lá no versículo 2 e 3, está escrito que quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará e nem a chama arderá em ti. Não importa qual é o problema que você está passando, quem está te cercando, porque o Senhor está com você. Creia que o Senhor está estendendo a mão para dar solução, para resolver e pôr um ponto final nessa situação, para que você possa dar o testemunho para a glorificação do nome dele. Vamos para a oração. Pai, te agradecemos por esse dia de propósito, que o Senhor está estendendo a mão para resolver a situação desse teu filho, dessa tua filha, seja qual for a situação. Visita quem está no hospital, aquele que está numa prisão, abre as portas, assim como o Senhor abriu as portas e arrancou Pedro de dentro da prisão, como está escrito em Atos no capítulo 12. Traz, glórias a Deus, agora a cura para aqueles que estão desenganados pela medicina.
Traz, meu Deus, agora, Jesus, a mudança do juiz no processo que está paralisado, que não anda, que não resolve. Pessoas que têm dinheiro para receber há muitos anos e que não alcançam a indenização que têm direito. Eu peço que o Senhor faça um mover, que haja um reboliço, que haja, Senhor, agora um anjo que desce do céu para agitar, meu Deus e meu Pai, as águas e que o povo alcance respostas. Que o Senhor agora traga milagres. Que o Senhor agora arranque o gigante da frente desse teu filho, dessa tua filha, para dar a vitória. Que o Senhor agora venha abrir a sepultura de sonhos e projetos que estão, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia, Jesus, como que mortos, porque a pessoa não sonha mais, porque a pessoa desistiu, porque a pessoa pensou, já não vai dar mais, mas o Senhor é aquele que faz, meu Deus e meu Pai, ressuscitar até mesmo aquele que está morto, como nós falamos no dia 2 desse propósito, quando, glórias a Deus, nós meditamos em João 11, que o Senhor ressuscitou a Lázaro, e todos os projetos e planos que estão, glórias a Deus, agora, Senhor Jesus, enterrados, desenterra agora nesse dia e traz solução para o teu povo, traz a realização, o gozo, a alegria, a renovação. Batiza com o Espírito Santo quem está fraco, batiza com porção dobrada aquele que está, meu Deus, desanimado. Abre os olhos daquele que não consegue ver que o Senhor está ao lado para resolver e pôr a mão. Estende, Senhor, o teu braço e realiza a vitória sobre a vida dos teus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Permaneça com a graça e com a paz de Jesus Cristo. Tenha confiança de que o Senhor está hoje estendendo a mão sobre você. Creia, tenha a visão de Deus. O Senhor está convosco, ao vosso lado, trilhando o caminho, resolvendo a causa, colocando tudo no lugar para dar a vitória para você. Continue crendo, nunca desista. Deus abençoe. Excelente dia na paz de Jesus.